A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar buscando o entendimento dessa faculdade natural que se expressa, muitas das vezes, por eclosão acompanhada da dor, da condição em que estabelecemos o contato direto com o mundo espiritual, sem conhecimento de causa, sem abordarmos os valores que a doutrina espírita pode oferecer. Então, como ocorrem as primeiras manifestações? Quem somos nós, médiuns, com o compromisso de estabelecer o dever a ser cumprido dentro de uma proposta do bem com Jesus? Então vamos dar continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Hoje vamos entrar no módulo 2. O tema 1 trata da eclosão da mediunidade, o surgimento da mediunidade, seja na vidência, seja na clareaudiência, seja nas sensações de percepções extrasensoriais. Então, ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer tempo e lugar. Ou seja, não tem idade, não tem rótulo dentro de uma religião, não tem nenhuma distinção de cor, de raça ou de credo. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade, que, sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independentemente da sua idade, crença, raça ou plano de vida em que se situe. Então não há dúvida, meu caro ouvinte, o melhor local para se instruir, para se preparar, para estabelecer a segurança pessoal de conexão com os mentores do trabalho do mundo espiritual é realmente uma instituição espírita. A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos da vida, permitindo que desencarnados, sofredores, recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e esperança. Então, meu caro ouvinte, não atender ao chamado do mundo espiritual, ao nosso compromisso estabelecido antes de reencarnarmos, sendo portadores da faculdade mediúnica ostensiva, isso pode gerar perturbações, prejuízos no campo emocional e psíquico, da saúde de espírito. Não que a mediunidade em si mesma seja patológica. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Livro dos Médiuns, capítulo 18, sob o título dos inconvenientes e perigos da mediunidade.
O item 221. Allan Kardec perguntou: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? E os espíritos responderam: anômalo às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Então, anômalo, meu caro ouvinte, quer dizer fora do comum, do que se espera de um certo comportamento. O possuidor da faculdade mediúnica vai ter a extensão da visão, da audição, de horizontes além da matéria, além do corpo físico. Então, nesse caso, é que há o diferencial. Porém, patológico, ou seja, como originário de uma enfermidade, isso não. A mediunidade não é a portadora da doença, mas o seu ausente comprometimento estabelecido estabelece então o quê? A conexão com outros propósitos de outras entidades enfermas, causando a obsessão. Então aí gera-se uma conturbação, uma perturbação que pode levar à enfermidade, mas não que a mediunidade seja patológica. Ela é neutra. Ou seja, a qualidade que vamos dar a ela depende do nosso concurso de habilitação no aperfeiçoamento moral e na escolha onde vamos atuar com ela. O objetivo da doutrina espírita, e por extensão o da mediunidade, é a transformação da humanidade para melhor. E segundo Allan Kardec, esse efeito se produz pelo melhoramento das massas populares, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Refletindo a respeito, Kardec indaga: que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso, se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Esta pergunta, muito apropriada e elaborada por Allan Kardec, também se encontra em O Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 29, no item 350. E dando continuidade à apostila, segue-se agora o número 1, o conceito. A palavra eclosão significa, entre outros, abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento, segundo o dicionário Ways da língua portuguesa. Eclosão da mediunidade é, pois, o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, entre aspas, meu caro ouvinte, os desencarnados, que continuam vivos, somente desenfaixados do corpo físico, que em linguagem espírita realmente são os desencarnados. São seres humanos, são pessoas que estão fora da carne, isto é, não têm o corpo físico. Essa concepção é muito importante, porque espírito é uma pessoa, é um ser humano, continua vivo, está fora do plano carnal, portanto desenfaixado da organização física, mas permanece com todas as suas conquistas, com todas as suas necessidades a serem conquistadas também, os seus pendores, os seus instintos, todas as questões ainda a serem resolvidas e todas as possibilidades de progresso adiante. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol de seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente,
no planejamento reencarnatório. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído, intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Então essa também é uma questão muito importante. O médium não é um ser superior. Ele vai apresentar-se em destaque por conta da sua faculdade mediúnica, mas é um espírito necessitado de muita luz que tenha a ferramenta para recuperar seu tempo perdido. Ele não precisa ser endeusado, não precisa ser considerado como referencial, não precisa ser buscado, pagiado ou considerado alguém superior, porque é realmente um espírito, como qualquer outro, necessitado de aperfeiçoamento e recuperação do seu tempo perdido no passado. Em síntese, esclarece Joana de Ângeles: natural aparece espontaneamente, mediante constrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor, por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado desde vidas anteriores. Outras vezes, surge como impositivo provacional, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium, que, em dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência que lhe conferem paz. Então são muitos os benefícios do trabalho mediúnico. É uma recuperação acelerada da nossa condição de enfermidade espiritual. Reencontramos-nos com adversários, refazemos-nos em condição de equilíbrio e perdão, auxiliamos, aprendemos, crescemos, adquirimos essa condição muito grande de iluminação de valores para o espírito, resgatando todo um processo do passado, da qual temos diretamente relacionado à consciência com a justiça divina. Vamos continuar abordando a eclosão da mediunidade já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Hoje estamos iniciando o módulo 2 do programa 1. É o tema 1, as bases da comunicação mediúnica e, propriamente, nesse primeiro item, a eclosão da mediunidade. Já vimos, meu caro ouvinte, que a mediunidade não é a causa de nenhuma enfermidade ou doença psíquica. Também vimos que com a mediunidade exercida para o bem com o propósito com Jesus, promove o restabelecimento do equilíbrio da saúde integral do espírito. Nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos, de sermos úteis, nos envolvermos numa proposta de amor e de luz, adquirindo então equilíbrio e iluminação espiritual, resgatando os compromissos negativos das quais estabelecemos em vidas anteriores.
quando se fala em eclosão da mediunidade, subentende-se a alusão ao início de uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação, ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. Então o espírito pode evoluir no mundo espiritual, pode evoluir na forma da condição de encarnado. Sempre há condição favorável do uso da mediunidade nesses dois planos. E, portanto, essas experiências promovem um desenvolvimento, um aperfeiçoamento. E quanto melhor trabalhada e aplicada, mais é útil nas ferramentas das mãos do mundo espiritual superior. Item 2. Relação entre a mediunidade e o corpo físico. O surgimento da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da existência. Infância, adolescência, fase adulta ou, mais raramente, na condição de idoso, pois a capacidade de interagir ou de comunicar é inerente ao ser humano e não ao corpo físico. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há então necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Daí Allan Kardec esclarecer que o médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. É exatamente isso, meu caro ouvinte. A mediunidade apresenta-se com diversas nuances, em diversos níveis, com diversas características próprias de indivíduo para indivíduo. Então, às vezes, a mesma faculdade mediúnica tem muita diferença entre dois médiuns. Há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito, que impõe ao veículo somático os necessários implementos antes da reencarnação do médium. Portanto, a mediunidade, meu caro ouvinte, não está no corpo físico, e sim no espírito que se manifesta no perispírito. Não podemos jamais esquecer que o perispírito é o modelador do corpo físico. Nesse sentido, é clara a afirmativa que se segue. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então o médium vai sentir muita coisa, vai repercutir sensações no seu corpo físico, mas porque essa sensibilidade foi primeiramente vinculada ao seu perispírito, não que pertença a ele, são sensações que não nos pertencem. Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispirítico, não é obviamente igual em todos os médiuns. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Outro ponto não menos importante diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nessa pergunta de Allan Kardec,
e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. A pergunta é: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Resposta dos espíritos: não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Então a faculdade, meu caro ouvinte, ela é neutra. Ela vai existir como ferramenta de concessão para que possamos fazer bom uso dela. Mas os que fazem mau uso dela terão as consequências da sua perturbação, por conta da opção do mau uso. Não que a faculdade tenha essa condição. Agora, a qualidade de aperfeiçoamento moral gera então a qualidade cada vez mais aperfeiçoada para o bem dentro do campo da ação do amor com Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Conduta Espírita, pelo autor espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o capítulo 27, perante a mediunidade. Reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiuns são companheiros comuns, que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Por nenhuma razão, elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados, que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade, que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente, a bem do próximo, é ascender em espiritualidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre todas as carnes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, assinou o Espírito de André Luiz para os nossos corações, meu caro ouvinte. A mediunidade é uma faculdade natural, a percepção mediúnica, sua eclosão, surgimento, é o grande chamado do mundo espiritual para buscarmos a verdade, a oportunidade de trabalho, o compromisso, o dever para ser feito com prioridade dentro do campo do bem, no esforço constante de aprimoramento moral para que a qualidade das nossas faculdades
sejam cada vez mais maleáveis, oportunas e úteis nas mãos dos mensageiros celestes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.